É possível fazer uso capião de herança? Eu sou Isabela, advogada, especialista em sucessões, trabalho especificamente com inventários e planejamentos sucessórios. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso capião de herança. Mas antes, dá uma mãozinha aí pro canal, curte, se inscreve. Agora bora lá pro conteúdo? É possível fazer uso capião de herança? Essa é uma pergunta-chave nos dias de hoje, em que as pessoas acham que tudo é possível de ser realizado através de uma uso capião. E, em geral, só se fala em uso capião extrajudicial, que é aquela que é feita diretamente no cartório. Esse assunto ele tem rolado muito nas redes e é dúvida de muita gente. Hoje nós vamos falar aqui de 3 hipóteses. Primeira hipótese: se o objetivo é evitar o inventário e não pagar o imposto do inventário, pode esquecer, não vai dar certo. Não existe um modo certo de fazer a coisa errada. Não tem como ludibriar a norma, não é uma coisa aceita pelo sistema. Segunda hipótese: em caso de existir uma cessão de direitos hereditários, que é quando um herdeiro cede para outro a parte que seria dele sobre aquela herança. Exemplo, em um inventário onde foi deixado apenas um bem imóvel e um dos herdeiros resolve ceder para outro herdeiro ou para um terceiro a parte que seria dele sobre aquele imóvel. No provimento 65 do CNJ fala que é possível apresentar a cessão de direitos hereditários um justo título. Aí o pessoal acha que isso por si só dispensaria a necessidade de se fazer inventário. Então cuidado, porque haverá necessidade de apresentar para o registrador uma justificativa que torne impossível conseguir realizar o inventário para que ele entenda que o viável será realizar o uso capião deste imóvel. Terceira hipótese: quando um dos irmãos permanece no imóvel que foi objeto de herança e quer usucapi a parte dos demais herdeiros. Lembrando, quando alguém permite que uma pessoa permaneça no imóvel, essa permissão não é posse. Permissão é detenção. E, portanto, se não é posse, não pode ser contado tempo para uso capião. Agora, se em determinado tempo aquele herdeiro que está ali no imóvel resolve se opor aos demais herdeiros, tipo, fala que a partir de agora ele não vai mais pagar aluguel para os demais herdeiros, ou fala que ele não vai sair do imóvel porque aquele imóvel foi deixado de herança para ele pelo pai, coisas desse tipo. Os demais herdeiros não se opõem a isso, aí sim, a partir desse momento pode ser contado tempo de posse para uso capião. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas o serviço cartorário, apesar de ser um serviço público, ele não é prestado por um servidor público, ele é prestado por um particular. Ou seja, tudo que é registrado ali no cartório tem fé pública, mas não é feito por um servidor público, é feito por uma pessoa física. Sendo assim, tudo que o registrador faz no cartório, ele é o responsável direto pelos atos. E em caso de ser realizada alguma fiscalização no cartório por parte do poder público, que são as chamadas inspeções ou correições, se for encontrada alguma irregularidade, o registrador ele responde com o próprio CPF e com o patrimônio dele. Então, muitas vezes, o registrador ele se nega a fazer determinados procedimentos no cartório, como um uso capião de herança, por exemplo, porque quando ele pega os documentos para analisar, ele percebe que o que deveria ser feito para regularizar aquele imóvel não é o uso capião que a pessoa está ali solicitando, mas sim fazer o inventário, que é o que os herdeiros estão tentando evitar. Então, dessa forma, ele apresenta notas devolutivas e não realiza aquele procedimento. Porque ele sabe que se ele fizer, ele vai estar deixando de arrecadar para a Fazenda Pública o imposto que é devido. Ou seja, ele está lá tentando burlar uma lei, uma fiscalização, que futuramente ele vai passar por ela. E, consequentemente, ele poderá responder por isso no futuro com o próprio patrimônio e correndo o risco, inclusive, de perder a titularidade daquele cartório. Então, isso é muito sério. Tenha sempre em mente uma coisa: o registrador, ele nunca vai aceitar fazer algo que ele possa vir a responder por isso futuramente. Até porque, como eu já disse, ele responde com dinheiro do próprio bolso dele, se ele fraudar qualquer documento ou burlar qualquer procedimento no cartório.
Por isso, não acredite em tudo que você ouve. Procure sempre por um profissional especialista para analisar o seu caso e verificar se realmente é caso ou não de uso capião. Então, resumindo, é possível fazer uso capião de herança? Em alguns casos, sim, mas não é fácil. Se fosse fácil, ninguém mais faria inventário e, consequentemente, a Secretaria de Fazenda Pública ela deixaria de arrecadar impostos o que arrecada hoje. E não é essa a função da usucapião. Então, muito cuidado para não perder seu tempo e seu dinheiro tentando fazer a coisa errada, porque as consequências dos atos que nós praticamos hoje sempre aparecem. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal, deixa seu like para que eu possa produzir ainda mais conteúdos para você.